A polícia investiga as causas do acidente de ônibus que deixou 15 mortos e mais de 60 feridos em Paraty, na Costa Verde. Eu vou ao vivo com o repórter Cid Marcos, que está no IML de Angra dos Reis, para onde foram levados os corpos. Oi, Cid, bom dia. Todos os corpos, então, já foram identificados? Bom dia, Eliane. Isso mesmo, os 15 corpos já foram identificados aqui no Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. Havia de início aí o medo de que esse trabalho fosse demorar, isso porque as vítimas chegaram aqui sem os documentos, mas ontem, durante todo o dia, os parentes das vítimas vieram aqui, fizeram o reconhecimento, trouxeram os documentos, portanto, os 15 corpos já foram identificados e mais que isso, Eliane, dos 15 corpos, 13 já não estão mais aqui no Instituto Médico Legal, já seguiram para as suas cidades, para os sepultamentos. Apenas 2 corpos permanecem aqui no IML de Angra dos Reis. Lembrando que a maior parte das vítimas eram turistas de São Paulo, alguns de Minas e outros também do Rio de Janeiro, Liane. Cid, você saberia dizer a faixa etária da maior parte das vítimas, a crianças, a idosos? Porque ali em Trindade, para onde essas vítimas iriam, é um local de prática de atividades esportivas, um local muito bonito para passeio. Saberia dizer a idade dessas pessoas? A maior parte jovens, Eliane, a maior parte jovens. Havia ali umas 2 idosas, né, de 62 e 68 anos, mas a maior parte das vítimas jovens. Esse momento é um momento de muita tristeza, de muito luto, né, para o Rio de Janeiro inteiro, como o Cid Marcos explicou. Muita gente ia para lá, seguia para turismo, não é, de Paraty para o município de Trindade, para a região de Trindade. Agora, Cid, só complementando em relação às investigações, você que está acompanhando, fez a reportagem inclusive, o que a polícia está suspeitando nesse momento? Liane, de início a suspeita é de que tenha havido falha nos freios, né? Mas isso só vai ser comprovado com a perícia. A perícia que já começou, o ônibus já foi recolhido para esse trabalho, deve sair o resultado em 30 dias e só essa perícia vai dizer se houve mesmo uma falha nos freios. Passageiros que estavam ali, sobreviventes que estavam no ônibus, disseram que minutos antes do acidente o motorista reclamou que havia perdido os freios. Portanto, essa daí é a principal linha de investigação e é o que deve provavelmente comprovar a perícia, Eliane. E havia se falado também em superlotação desse ônibus, não é? Sim, superlotação. O ônibus com capacidade para 45 pessoas tinha ali mais de 80. Mais de 80 pessoas, muita gente em pé, portanto um ônibus superlotado. E, inclusive a Polícia Civil abriu um inquérito para poder apurar essa superlotação, Liane. É triste isso. Obrigada, Cid. Olha, e ele acompanhou a difícil tarefa dos parentes no Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. Vamos ver. Uma situação trágica. Bastante gente ficou seriamente ferida. O dia hoje em Angra dos Reis foi longo para muita gente. A gente não dormiu, a gente tá sem cabeça para falar. A ânsia por notícias dos parentes trouxe pessoas de longe. Vocês são de onde? São Paulo? São Paulo. Amanda procurava pelas 3 irmãs que se feriram no acidente. Conseguiu encontrá-las fora de risco neste hospital em Angra, que recebeu 11 vítimas. Elas estavam em pé no corredor, foi por conta disso que elas não chegaram a falecer. José estava no ônibus, teve pequenas escoriações pelo corpo e uma sorte enorme. Queria que outras pessoas tivessem a mesma sorte que eu, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. As vítimas foram levadas para hospitais da região e até do litoral norte de São Paulo. No meio da tarde, um passageiro do ônibus foi transferido para o Rio de Janeiro. O momento mais difícil para os parentes das vítimas era chegar aqui, no Instituto Médico Legal de Angra. O dia começou com 14 corpos esperando por reconhecimento. Missão dura de se cumprir. Era só olhar para este homem para entender que os segundos aqui dentro são uma eternidade. Valdevar veio de São Paulo na esperança de encontrar a filha viva, mas, sem saída, foi obrigado a reconhecer o corpo de Juliana Rocha no IML. Minha filha única estava se formando para direito. Eu não sei o que fazer. Outras pessoas vieram na mesma situação. Seguro não paga a vida. Dinheiro nenhum vai trazer meu filho de volta. Nenhum. Meu filho deixou 2 filhos. Uma criança de 3 meses e um menino de 6 anos. O 15º corpo é o de Thalita Amâncio, que morreu no hospital de Paraty. Muita gente veio para a porta do IML, que infelizmente hoje
foi o cenário principal na bela Angra dos Reis. A mesma empresa de ônibus já tem outros processos na justiça, inclusive uma indenização que terá que pagar aos parentes de uma pessoa que morreu, R$1 milhão, segundo as últimas informações. E uma das vítimas desse acidente grave, a passageira Miriam Silva, de 47 anos, foi transferida para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. O repórter Rafael Paiva foi até lá e conversou com o marido e com a filha dela. Vamos ver o que eles falaram. Saiu com os 2 netinhos, ela estava indo trabalhar. Tá vindo trabalhar? É, aí aconteceu. E como é que, na hora do acidente, ela chegou a cuidar dos netos? Como é que foi isso? Porque ela abraçou os 2 netos. Aí ela acabou, não se machucou mais. Eu vi ela ontem lá no hospital, lá em Paraty. E ela acabou sendo transferida para cá? Isso. Você está bastante emocionado, né, Sofia? É. A gente está muito revoltado, né? Porque o ônibus estava em péssima situação e Você acha que estava superlotado? Tinha mais de 120 pessoas dentro do ônibus. E ele comporta quanto? 90 pessoas, né? Tava cheio demais. E é sempre assim que você... Sempre assim, lotado, cheio de gente. Tem vezes que na hora de subir o morro Deus me livre, tem que pedir uns passageiros para descer para o ônibus conseguir subir o morro. Isso não é humano, nem ser uma situação desumana. Esse é o relato de todas as pessoas que conseguiram sobreviver ao acidente, de que o ônibus estava assim superlotado e eles ouviram o relato do motorista no momento da colisão, no momento em que ele perdeu completamente a direção e o ônibus acabou tombando. Todos disseram a mesma coisa, que o carro estava sem freio. Ele dizia a todo momento, está sem freio, não estou conseguindo parar. Mas especialistas não encontraram a princípio problema mecânico, problema nos freios, apenas pneus carecas, o que, claro, pode ter motivado esse acidente, e também o excesso de peso no veículo, porque mesmo que o freio estivesse em dia, a manutenção em dia, não poderia frear a tempo caso estivesse constatada essa superlotação. Agora a perícia já foi feita, vamos esperar o resultado, que deve sair em 30 dias.